Em uma ação urgente, as forças armadas da Ucrânia cortaram a energia da Rússia, a armadilha de neve se fechou ao redor do Kremlin, escuridão total e colapso do sistema. A hora do acerto de contas chegou, o disjuntor foi desligado, regiões inteiras apagam-se uma após a outra. A Federação Russa está se transformando em uma zona morta, o bumerangue está voltando. Crise de energia russa, mísseis britânicos avançam à frente. Enquanto Moscou tenta interceptar drones, a Ucrânia prepara ataque imparável pela defesa aérea. Londres lança sua superarma na batalha. Moscou declarou guerra à Armênia. Tanques russos estão de prontidão. Solovyov explodiu ao vivo. Este é o fim definitivo das relações entre os países. As forças armadas da Ucrânia afundarão a frota fantasma russa. O arsenal flutuante do Irã está afundando. Um navio carregado de armas para o exército russo foi destruído. A histeria no Kremlin. Este golpe acabará com a máquina de guerra. Falaremos mais sobre isso adiante nesta edição. Ponto quente. Rússia final 2026. Na URSS, as luzes do pseudo-império foram apagadas e a roda de gelo apertou-se em torno do Kremlin. Escuridão e colapso total. Chegou a hora do acerto de contas. Acionaram o sistema de controle de incêndio. A Rússia vira uma zona morta, regiões são dizimadas no sol. Veja os detalhes. E o colapso da Rússia. O país que iniciou a guerra está hoje afundando em suas próprias ruínas. Ela está vindo voando para cá, sem... Esta peça é leve e muito confortável, garantindo que você se sinta sempre fresco e sem calor durante o dia. Sem água. Na cidade, apenas os semáforos estão funcionando. O inverno revelou o que as autoridades vinham escondendo há anos por trás de relatórios e desfiles. Apagões, usinas termoelétricas paradas, cidades sem aquecimento, pessoas em apartamentos com temperaturas negativas, sem luz, sem calor, sem ajuda. E não, isso não é um desastre natural. Este é o resultado do que o governo da Rússia vem fazendo com a Ucrânia há quase 5 anos. Destrói infraestruturas críticas, deixa as pessoas sem aquecimento, sem luz, sem vida e transforma cidades inteiras em ruínas. E agora, essa retaliação está retornando à própria Rússia. Kretinsky is the person we are discussing. Apocalipse. Não há luz, não há água, nada funciona em lugar nenhum. Na noite de 12 de janeiro, uma série de explosões ocorreu em Orel, na Rússia, na área da central termoelétrica local. Drones atacaram a usina termoelétrica e um incêndio irrompeu em uma de suas seções, levantando uma densa fumaça sobre a cidade. Esta já é a segunda ataque à usina termoelétrica de Orel em uma semana. Alguns dias atrás, o local já havia sofrido um ataque e agora voltou a ser alvo. Sim, não, bem, tudo certo. Está bem. Tá vendo ali? Consegue ver alguma coisa? Ali está a usina termoelétrica, olha ela ali. E está vendo como está a fumaça? Estou com muito medo do que está acontecendo. Como resultado deste incêndio e dos danos, começa a haver falhas no fornecimento de energia, aquecimento e abastecimento de água para os bairros da cidade. E na região de Belgorod, ocorreu um apagão em grande escala. Após danos à infraestrutura energética, uma parte significativa da região ficou sem eletricidade. Na verdade... A escuridão não é tão assustadora quanto a falta de água. Para as mulheres, sim, claro. O que as mulheres têm a ver com isso? Todo mundo vai ao banheiro. Nosso patrocinador para a viagem de hoje é o banheiro e o banho noturno. Boneco de neve. Faltou energia em residências, infraestruturas e empresas. As autoridades também fecharam os centros comerciais. Não funcionam sem eletricidade. Temos 556 mil pessoas sem eletricidade em 6 municípios. Quase a mesma quantidade está sem aquecimento. Na primeira parte, são 1.920 prédios residenciais. Quase 200 mil pessoas estão sem água e esgoto. Na região de Rostov, drones atacaram uma das mais potentes usinas termoelétricas do sul da Rússia, a Novocherkasskaya GRES. Após o ataque, um incêndio começou na instalação. Não se trata de uma pequena caldeira, mas de um nó energético-chave, o PERS, do qual depende o abastecimento de bairros inteiros. Qualquer dano a esse tipo de instalação afeta automaticamente o fornecimento de eletricidade, o aquecimento e a estabilidade de toda a rede regional. Isso não é uma scooter voando, é um drone. Ali, tem algo pegando fogo. O Krai de Zabaikal também está sob ataque. Milhares de pessoas estão sem aquecimento, a temperatura é de 20 graus negativos.
As pessoas dormem vestidas, se aquecem com garrafas de água quente. Semanas e semanas de sofrimento. Tudo isso acontece em um país que diariamente destrói a infraestrutura do estado vizinho, deixando lá milhões de pessoas sem luz, sem água, sem aquecimento. No entanto, curiosamente, a Federação Russa não enfrenta nenhuma anomalia. São apenas os resultados. Resultado da falta de investimentos, do desvio de verbas e da guerra que retorna para dentro da própria Rússia. Crepúsculo mortal para o Kremlin. Reino Unido envia arma poderosa à Ucrânia. 200 quilos de explosivos destruirão o QG de Putin. O reforço balístico britânico está a caminho. Londres iniciou o secreto projeto Nightfall, uma nova forma de ataque. Enquanto Moscou tenta capturar drones, a Ucrânia lança algo ainda mais poderoso. O Reino Unido planeja fabricar e transferir para a Ucrânia mísseis de longo alcance Nightfall. A intenção de produzir mísseis para a Ucrânia foi confirmada pelo ministro da Defesa, John Gilley, que estava em Kiev em 8 de janeiro de 2026, quando a Rússia realizou mais um ataque aéreo com mísseis e drones. Gilley destacou que a Ucrânia deve ter a capacidade não apenas de se defender dos ataques russos, mas também de revidar. Os ataques ocorridos na noite de quinta-feira apenas confirmam que Putin se considera no direito de agir impunemente, atacando áreas civis com o uso de armamento moderno. Não vamos tolerar isso, por isso estamos determinados a fornecer aos ucranianos armas avançadas para que possam resistir. John Gilley, ministro da Defesa do Reino Unido. O míssil preliminar poderá transportar ogivas de 200 quilos e terá um alcance de quase 500 quilômetros. Atualmente, o Ministério da Defesa do Reino Unido está procurando empresas britânicas para projetar, desenvolver e fornecer os 3 primeiros mísseis de teste. Preliminarmente, o valor do contrato é de 12 milhões de dólares. A informação sobre isso foi publicada no site do governo britânico. O Reino Unido está desenvolvendo novos mísseis balísticos táticos que aumentarão o poder de fogo da Ucrânia para se defender da máquina de guerra de Putin. No âmbito do projeto Nightfall, o Reino Unido anunciou os complexos. O concurso é para o rápido desenvolvimento de mísseis balísticos de base terrestre com alcance superior a 500 quilômetros, destinados ao uso em campos de batalha com alto grau de ameaça e fortes interferências eletromagnéticas. Os mísseis Nightfall poderão ser lançados a partir de várias plataformas, disparando vários mísseis em sequência e recuando em poucos minutos, o que permitirá às forças ucranianas atingir alvos militares-chave antes que as tropas russas possam reagir. Atualmente, trata-se de encontrar empresas que possam assumir este projeto e produzir rapidamente o míssil necessário para a Ucrânia. Os britânicos estão procurando várias empresas e realizando um concurso, ou simplesmente uma busca por quem poderia, no prazo de até 6 meses, produzir um pequeno lote desses mísseis. Estamos falando de 30 a 50 mísseis. Este é um lote de teste. Valery Romanenko, especialista em aviação. Os primeiros mísseis balísticos que serão desenvolvidos no âmbito do projeto Nightfall provavelmente entrarão em testes no final de 2026, início de 2027. Os desenvolvimentos preliminares desse projeto já estavam em andamento e talvez cientistas ucranianos também tenham participado. Ou se trata de um projeto puramente ucraniano, ou é um esforço colaborativo internacional, realizado em conjunto com renomados cientistas britânicos. Não de todos os produtos, não do míssil inteiro, mas de componentes específicos. Talvez os motores, o sistema de navegação, ou o sistema de guiamento, ou alguma outra coisa. Ainda no ano passado, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que ataques à infraestrutura militar da Rússia já estavam sendo realizados. Não apenas com drones, mas também com mísseis de fabricação própria. Os mísseis Nightfall se tornarão mais um argumento à disposição das Forças Armadas da Ucrânia. O lado ucraniano está pronto para ampliar e empregar seus próprios meios de ataque no território da Federação Russa. Estamos falando sobre o Sapsan e, consequentemente, o Flamingo. Além disso, as forças de defesa da Ucrânia ampliaram a produção de drones de ataque com alcance de mais de 1.500 quilômetros. Recentemente, o jornal The Wall Street Journal visitou uma das instalações secretas da empresa Firepoint, onde são fabricados os mísseis Flamingo. Os representantes da empresa não revelaram ao jornal o volume de produção, mas insinuaram planos de aumentar a capacidade produtiva para 7 mísseis Flamingo por dia.
Ainda em novembro do ano passado, as Forças Armadas da Ucrânia confirmaram os primeiros ataques com mísseis Flamingo. Naquela ocasião, foram realizados ataques contra o terminal marítimo de petróleo, o estacionamento de helicópteros e os locais de armazenamento de drones no aeródromo Kirovskaya, assim como contra uma estação de radar de defesa aérea na região de Eupatória, na Crimeia anexada. A empresa precisou de pouco mais de um ano para que as ameaças sobre o Flamingo se transformassem em ações reais. O projeto do míssil Nightfall do governo britânico pode se tornar realidade muito mais rápido, e a presença de mais um míssil de longo alcance no arsenal será um argumento de peso para as Forças Armadas da Ucrânia, tanto no campo de batalha quanto na mesa de negociações. O Kremlin declarou guerra à Armênia. Solovyov pediu atacar Yerevan no mundo em choque. A explosão diplomática contra o embaixador russo foi notada. As relações entre os países estão se deteriorando. Onde os tanques russos poderão parar amanhã? Olhar. O embaixador russo em Yerevan, Sergei Kopyrkin, foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores da Armênia. Por causa dessa declaração do principal propagandista da Rússia, Vladimir Solovyov, durante seu programa de propaganda, para nós, o que está acontecendo na Armênia é muito mais doloroso do que o que acontece na Venezuela. As perdas da Armênia. Esse é um problema gigantesco. Não ligamos para o direito internacional, para a ordem internacional. Se para a nossa segurança nacional foi necessário iniciar a operação militar especial no território da Ucrânia, porque, com base nas mesmas considerações, não podemos iniciar uma operação semelhante em outros pontos da nossa zona de influência. O porta-voz do Kremlin sugeriu iniciar mais uma operação militar especial na Armênia. Afinal, a perda desse país não é do interesse do Kremlin. E, nesse caso, uma operação militar especial seria muito oportuna. E pode-se simplesmente ignorar o direito internacional. Na mídia armênia, foi entregue ao embaixador Kopyrkin uma nota de protesto. Foi-lhe entregue uma nota de protesto expressando profunda indignação com as declarações feitas durante o programa do canal estatal. Foi enfatizado que tais declarações constituem uma inaceitável violação da soberania da República da Arménia. É uma manifestação hostil e uma violação grosseira dos princípios fundamentais das relações amistosas entre a Arménia e a Rússia. Solovyov já não é a primeira vez que faz ameaças contra países vizinhos da Rússia, incluindo a Armênia. Em março de 2024, o país bloqueou a transmissão de seus programas autorais com base em fatos de violações constantes. Mas tais declarações do propagandista não são feitas por acaso. As teses de Solovyov não são tiradas do nada. O principal propagandista da Rússia expressa uma versão consistente com a posição do Kremlin. Sempre foi e sempre será, principalmente em assuntos como esses. Já afirmei repetidamente que após a vergonhosa guerra na Ucrânia, Putin precisará de uma pequena guerra vitoriosa, 100% para de alguma forma encobrir a vergonha da derrota na Ucrânia. É por isso que Solovyov está anunciando possíveis direções. Já no verão passado, a direção principal de inteligência da Ucrânia declarou que a Federação Russa estava aumentando sua presença militar na Armênia. A direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia divulgou um telegrama do chefe interino do Estado-Maior do Distrito Militar do Sul da Federação Russa, General-Major Zemsky. O documento contém uma ordem do comandante das tropas do Distrito Militar do Sul da Federação Russa para aumentar o agrupamento das tropas russas, por meio da chamada complementação da base militar russa na cidade de Gyumri, Armênia. Gyumri está localizada a 102ª base militar da Federação Russa, o maior objeto militar dos ocupantes no sul do Cáucaso. O efetivo é de cerca de 5.000 pessoas, sendo 2.500 russos e 2.000 armênios. Na base estão posicionados sistemas de mísseis antiaéreos S-300 e 18 caças MiG-20 e 9. Portanto, é um bom punho de ataque, que pode, por exemplo, capturar o aeroporto de Yerevan e garantir o desembarque das principais forças da Federação Russa. Uma operação semelhante foi tentada pelo exército russo perto de Kiev, no aeroporto de Gostomel, em fevereiro de 2022. Na Armênia não é preciso capturar nada. Lá já existe uma base aérea e um aeródromo. Erebuni está sob controle dos russos. Bem em Yerevan, que é controlada pelos militares russos, aviões militares pousaram lá e pronto. O acordo entre a Armênia e a Rússia permite que a Rússia utilize instalações militares, incluindo esta base aérea Erebuni até 2044.
A guerra na Ucrânia mudou a relação dos países da CI e de outros vizinhos com a Rússia. Propagandistas e as principais figuras do Kremlin, desde 2022, ameaçaram repetidamente seus vizinhos. Letônia, Lituânia e Estônia estão minando pontes e construindo cercas na fronteira. A Finlândia, desde o início deste ano, deixou de ser participante do Tratado de Proibição de Minas Antipessoais. O Azerbaijão já apoia a Ucrânia praticamente de forma aberta e Baku tem um aliado forte, que é a Turquia. A Armênia parece ser a opção mais desprotegida e fácil para o Kremlin. Ainda mais porque a base militar em Gyumri é praticamente a única alavanca de pressão militar e política sobre os países do sul do Cáucaso. Mas isso é um protesto. Ministério das Relações Exteriores da Armênia, após a declaração de Solovyov, isso é bom, mas Yerevan precisa tomar medidas mais decisivas para que outra operação militar especial não comece em seu território. Ucrânia aniquila o ocupante em batalhas de rua, a cidade virou cemitério da elite de Putin, cerco mortal aos invasores. Enquanto o Kremlin mente sobre sucessos, defensores ucranianos preparam o terreno ao inimigo, uma verdadeira tempestade. Como nossos grupos de assalto tomam a iniciativa? Por que os generais russos estão entrando em pânico com as perdas? Olhar. Zona cinzenta em Guliáipole. Os russos estão ativamente atacando as posições das tropas ucranianas pelo norte, sul e oeste, porém não conseguem se firmar na própria cidade. Esta é uma grande zona cinzenta. Principalmente, o inimigo ataca nossas posições nos arredores, nas posições norte, sul e oeste de Guliáipole. No próprio Guliáipole continuam os combates entre grupos que entram e realizam ações de reconhecimento, busca e assalto. O inimigo está em situação semelhante, ele não consegue trazer grupos de fixação. A situação em Guliáipole continua sendo uma das mais difíceis na linha de frente. As forças ucranianas atuam em todas as partes da cidade, tentando cortar a logística inimiga. Os ocupantes, apesar das grandes perdas, continuam realizando ações de assalto ativas. A principal tarefa dos ocupantes é tentar contornar Guliáipole pelos flancos do agrupamento ucraniano, porque as principais ações estão concentradas justamente nos flancos. É uma tentativa de tomar sob controle direto a logística das forças de defesa da Ucrânia, ou seja, eles usam novamente sua tática favorita dos chamados pequenos caldeirões. Mas mais uma vez enfatizo que a situação, apesar das declarações do lado russo sobre o controle total em Guliáipole, não corresponde à realidade. Segundo diferentes estimativas, diariamente os russos perdem cerca de 250 a 300 pessoas nessa direção. Por isso, o inimigo já mudou 2 vezes a composição das forças e dos meios das brigadas e unidades que atacam Guliáipole. A principal tática dos russos são pequenos grupos. O inimigo envia grupos de assalto de 3 a 4 pessoas, que avançam com guerra eletrónica sob cobertura de drones e artilharia. Atualmente, a cidade realmente se encontra praticamente em uma zona cinzenta. Mas as unidades de assalto ucranianas atuam em todo o território do assentamento. Tática semelhante de chamada infiltração também é utilizada pelos ocupantes russos. A tática deles é agir com pequenos grupos de assalto de 2 a 8 homens. Apesar das condições climáticas difíceis e da realocação de reservas operacionais para esta direção, bem como da vantagem total do inimigo no ar, a informação do lado russo sobre o controle total de Guliáipole não corresponde à realidade. Além disso, os ocupantes não têm a possibilidade de trazer para a cidade os chamados grupos de fixação, ou seja, após os grupos de assalto vêm diretamente as unidades das tropas de ocupação, que devem se consolidar nos trechos da linha de frente. Onde romperam as defesas ucranianas, já em Guliáipole isso não ocorre. Sim. As forças de defesa do sul relatam que ocorrem 25 confrontos armados por dia. Os combates continuam tanto nos arredores quanto no centro. Os confrontos podem durar de 45 a 50 minutos. Na verdade, são 25 confrontos armados por dia. Está sempre tudo explodindo, atirando. Uns vão atacar, outros também vão atacar. Drones e artilharia estão em ação. Os russos também não deixam de realizar ataques aéreos. O inimigo utiliza a aviação e faz uso massivo de drones de ataque. Além disso, os ocupantes, como relataram as forças de defesa do sul, estão preparando ataques termobáricos com drones contra as posições das tropas ucranianas na região de Guliáipole.
De acordo com os dados da nossa inteligência na direção de Guliaipole, alguns dias atrás, as unidades russas de veículos aéreos não tripulados receberam cerca de 1.500 granadas de mão termobáricas para realizar lançamentos sobre nossas posições. A região de Zaporizhzhia, em particular Guliaipole, é uma das prioridades da Rússia após Donbass. Aqui, o inimigo tenta expandir a linha de frente para dispersar as forças das Forças Armadas da Ucrânia e fortalecer suas posições nas próximas negociações. O agravamento da situação na direção de Guliaipole tem exclusivamente um componente informativo e político. Vou explicar do que se trata. Não tendo possibilidade de obter sucessos táticos nem na direção de Pokrovsk, nem na de Kupiansk, além disso, tendo sofrido tanto uma derrota militar quanto ideológica, e lembro que houve declarações ao mais alto nível representativo do país ocupante sobre o controle total dessas localidades, os ocupantes russos tentam compensar essas derrotas com avanços táticos na direção de Zaporizhzhia, que é secundária e não estratégica para eles. Por que eu digo que, para eles, isso tem, em primeiro lugar, um significado informativo e político? Guliaipole é o segundo maior assentamento nos territórios controlados da região de Zaporizhzhia. Consequentemente, estabelecer o controle sobre ele permitirá aos russos aumentar sua própria relevância no processo de negociações. No que diz respeito especificamente a Guliaipole, o objetivo dos russos aqui não é simplesmente ocupar o assentamento. A questão é que há entroncamentos ferroviários próximos e, segundo o analista político-militar Alexander Kovalenko, se os russos conseguirem realizar o que planejam, poderão criar uma base para uma potencial ofensiva. Em Zaporizhzhia. Se os russos conseguirem realizar o que planejam, eles potencialmente poderão, no território de Pokrovsk, na região de Dnipropetrovsk, até Guliaipole, criar uma base que será abastecida logisticamente para 80 exércitos combinados. Isso representa de 250 a 300 mil pessoas, o que seria suficiente para uma potencial ofensiva em Zaporizhzhia. Para se ter uma ideia, atualmente nas direções de Guliaipole e Pokrovsk estão concentrados 100 mil ocupantes. Por isso, Guliaipole não é apenas um ponto no mapa, mas um assentamento estrategicamente importante que as Forças Armadas da Ucrânia continuam a defender corajosamente, infligindo pesadas perdas ao ocupante. A execução marítima de Putin. Ucrânia afunda a frota russa. O depósito iraniano está afundando. Um navio com armas para o exército russo foi destruído. Há caos nos escritórios do Kremlin. Este acidente vai acabar com o exército russo. Putin ficará sem centenas de milhares de munições. Veja a matéria para todos os detalhes. A frota secreta de Putin está sob ataque da Ucrânia e seus aliados. Segundo informações da Reuters, já foram destruídos ou imobilizados cerca de 20% dos petroleiros que transportam petróleo russo por esquemas obscuros. Isso é só o começo. A frota de petroleiros russa, ao que tudo indica, vai deixar de existir. E isso representa praticamente toda a frota russa, que garante à Rússia uma receita de até 100 bilhões de dólares ou mais por ano. Tudo isso a Rússia vai perder, como se pode perceber já nos próximos anos. Ao mesmo tempo, na véspera, um navio aliado da Rússia, do Irã, também foi atingido. Assim, no Mar Cáspio, um cargueiro chamado Rona, que transportava armas para Moscou, foi atacado. Um inesperado sinal de SOS foi recebido pelos serviços costeiros do Turcomenistão. Todos os 14 tripulantes foram resgatados, sendo cidadãos do Irã e da Índia. Já a própria embarcação, muito provavelmente vai afundar. Agora mesmo ela estava realizando mais uma viagem de Astrakhan, segundo informam os meios de comunicação. Ou seja, trata-se obviamente de transporte de armamentos e outros bens entre os dois países, e muito provavelmente também atendia a tarefas logísticas para os ocupantes russos, mas com certeza para a máquina militar russa, talvez até transportasse armas russas para o Irã, o que, aliás, seria muito relevante para o regime iraniano neste momento. Ressalto, de outubro de 2024 a dezembro de 2025. Foi justamente o cargueiro Rona que entrou pelo menos 20 vezes nos portos de Astrakhan, Makhatchkala e Azov. Esse era o principal canal de fornecimento de armas do Irã para a Rússia. As forças ucranianas, nos últimos meses, passaram a gostar muito do Cáspio e, aliás, já explodiram 2 cargueiros lá, pelo que entendi, russos, que também faziam a rota entre o Irã e a Rússia, transportavam armas e já atacaram várias vezes os alvos locais. Plataformas de extração de petróleo,
Quanto ao petróleo, esse carregamento agora também não pode mais ser transportado tranquilamente. Os russos não estão conseguindo. Na prática, durante vários anos ignorando as sanções, a flotilha cinzenta de Putin se escondia sob bandeiras de outros países e fazia comércio livremente. No entanto, agora ela passou a ser alvo tanto das forças armadas ucranianas quanto dos países ocidentais. O que começou com a apreensão do navio Mariner, eu considero um novo estágio completamente que dá liberdade total a todos. E vemos como, ao mesmo tempo, países que antes não se apressavam a sair na frente, como, por exemplo, o Reino Unido ou a Suíça, começam a anunciar suas próprias medidas contra a frota de petroleiros da Rússia e já passam a uma tática de impacto realmente mais eficaz. Por exemplo, o Reino Unido declarou que está preparando equipes especiais para apreender especificamente petroleiros no mar. Além disso, acrescentou que o dinheiro arrecadado com a venda do petróleo que for confiscado será destinado para ajudar as forças armadas da Ucrânia. Aliás, estas últimas também estão lidando muito bem com os petroleiros de Putin, tendo atacado cerca de 10 navios desde o início do ano. Agora, de fato, começou uma verdadeira caça a qualquer petroleiro que se dirija a Novorossiysk. Não importa o que esse petroleiro vá fazer lá. Assim, por exemplo, há alguns dias, pela primeira vez, 4 petroleiros da Frota Sombria da Rússia foram atacados de uma só vez. Segundo a Reuters, eles foram atingidos por drones navais das Forças Armadas da Ucrânia, embora o Estado-Maior ainda não tenha comentado o ataque. No momento do ataque, os navios estavam no Mar Negro, próximos ao porto de Novorossiysk. Todos eles estavam indo para carregar petróleo. Segundo algumas informações, os petroleiros estavam segurados no Cazaquistão e planejavam carregar petróleo cazaque. No entanto, como se viu, isso não os protegeu dos ataques dos drones. Os ucranianos não se darão ao trabalho de descobrir se este petroleiro está a caminho do Cazaquistão para carregar petróleo, petróleo russo e outros produtos alimentícios, ou talvez até mesmo euros russos. Esta é a questão de porque a economia russa está agora paralisada pela primeira vez em 5 anos. Menos de $40 por barril. É exatamente esse o objetivo principal tanto da Ucrânia quanto do Ocidente: derrubar o preço do petróleo russo e privar o regime de Putin do dinheiro para a guerra. A apreensão de petroleiros por forças especiais dos Estados Unidos e europeus, bem como os ataques de drones das Forças Armadas da Ucrânia, segundo muitos especialistas, já permitiram, em apenas 2 semanas de 2026, alcançar resultados maiores do que todos os anos anteriores de sanções. Tudo isso simplesmente aumenta cada vez mais os custos por barril de petróleo da Rússia. Eles já estão recebendo pouco mais de $30 por barril de petróleo, o que está abaixo do preço de custo para a maioria das empresas petrolíferas, poços. E então, ao aumentar essa pressão, o mundo consegue reduzir ainda mais o valor que a Rússia recebe por cada barril, digamos, para $20 a $25, após o que já não fará mais sentido, em princípio, transportar esse petróleo. Sabe-se atualmente que cerca de 35 milhões de barris de petróleo russo permanecem em navios-tanque pertencentes à frota paralela russa. Os compradores simplesmente recusaram. O volume total de petróleo russo armazenado em navios-tanque atingiu um recorde: 216 milhões de barris. Pelo menos 12 navios carregados com matéria-prima estão ancorados há cerca de 1 mês próximo à costa de Omã. Mas não houve interessados em adquirir o ouro negro de Putin. Trump ataca na batalha pela Groenlândia. Divisão na OTAN e desembarque escandinavo pronto. Ilha cercada por forças especiais. O mapa mundi muda a força. Veja detalhes do destacamento secreto e da batalha da Groenlândia. Assista agora. Donald Trump provocou a OTAN. Noruega, Suécia e Grã-Bretanha estão enviando tropas para a Groenlândia. É verdade, no total estamos falando de 4 militares dos 3 países juntos. Essa ajuda dos escandinavos e britânicos está sendo prestada a pedido da Dinamarca, que já enviou para a ilha uma unidade avançada e equipamentos. O avião Challenger da Força Aérea Dinamarquesa foi registrado por jornalistas da emissora DR. A aeronave pousou no aeroporto de Nuuk. Os passageiros foram levados por um carro branco alugado com vidros escurecidos, detalha a mídia. A tarefa desse grupo, em particular, é garantir a prontidão da logística e da infraestrutura para uma possível chegada das forças principais, mais tarde. Segundo informações da DR, trata-se, entre outros, de soldados de unidades do Exército de Terra que devem reforçar a presença militar das Forças Armadas dinamarquesas, na Groenlândia,
Uma parte significativa das demais forças armadas da Dinamarca, especialmente outras unidades de combate do Exército de Terra, está envolvida em compromissos militares nos países bálticos. Seguindo os demais, o presidente da França, Emmanuel Macron, declarou sobre a possível mobilização de sua legião, sendo um dos que já fez declarações semelhantes em relação à Ucrânia mais de uma vez. Mas nos últimos 2 anos, nenhum soldado francês sequer pisou em solo ucraniano. E aqui quem desafia as Forças Unidas não são alguns russos, mas os próprios americanos. Em seu segundo mandato, Donald Trump está literalmente obcecado pela Groenlândia. A Groenlândia tem uma enorme importância para a segurança, inclusive da Dinamarca. E o problema é que a Dinamarca não poderá fazer nada se a China e a Rússia tentarem ocupar a Groenlândia. Mas nós podemos fazer tudo o que for possível. Você soube disso na semana passada, na Venezuela. Donald Trump já declara abertamente que os Estados Unidos estão prontos para anexar a maior ilha do mundo. Os ministros das Relações Exteriores da Groenlândia e da Dinamarca ainda não conseguiram convencer o parceiro de aliança. Após o encontro com Ruby e J.D. Vance, eles apareceram em público com expressões amargas e admitiram aos jornalistas seu fracasso. Tivemos uma discussão franca, mas ao mesmo tempo construtiva, durante a qual dedicamos atenção principal às questões de garantia de segurança a longo prazo na Groenlândia. E aqui nossas opiniões continuam divergindo. A Groenlândia é realmente extremamente importante do ponto de vista militar. Em primeiro lugar, próximo a ela passa um dos estreitos pelos quais os russos podem enviar seus submarinos até as costas do Zemunstayuk. E em segundo lugar, se o Kremlin realmente decidir lançar mísseis intercontinentais e mísseis de médio alcance, isso será feito não pelo Atlântico, mas pela rota mais curta, através do Polo Norte. Trump está absolutamente certo ao dizer que a Groenlândia tem grande importância e que, do ponto de vista dele, os europeus fizeram muito pouco. Mas a forma como isso é feito e como é comunicado, claro, indigna a todos. E é exatamente por isso que muitos dizem que o direito internacional de repente perdeu seu valor, se qualquer um pode simplesmente chegar e pegar o que quiser. Um dos ex-embaixadores americanos na Rússia, Michael McFaul, declarou ao vivo no canal Dozhd que Trump simplesmente enlouqueceu. Donald não se preocupa com a defesa, mas sim com o fato de que ele não pode ser considerado culpado. Ele pensa em registrar nas cartas um lugar como a ilha Trumplândia. Quando ele concorreu à presidência, prometeu aos seus colegas de partido que reduziria o preço dos ovos. Ele não falou sobre gastar bilhões de dólares, como você acabou de dizer, para comprar um território que ninguém quer comprar. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo, não precisamos controlar a Groenlândia para termos a possibilidade de posicionar nossas tropas ou bases militares lá. Temos um antigo acordo com o Reino da Dinamarca desde 1951, e por esse tratado temos o direito de fazer tudo o que for necessário para proteger a Groenlândia de qualquer ameaça potencial vinda da Rússia ou da China. E o que Trump diz sobre o fato de que, se não anexarmos a Groenlândia agora, ela será anexada pela Rússia ou pela China, são afirmações totalmente infundadas. Agora, os europeus vão demonstrar mais uma vez sua unidade. Só que desta vez não em torno da Ucrânia, mas da Groenlândia. Com sua atividade intensificada, os aliados tentarão convencer Donald de que, no Ártico, nenhum rato passa despercebido, quanto mais um submarino russo.